Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês em 10 minutos 3 estruturas básicas do Python que todo programador em Python tem que saber. A gente vai falar sobre o if, vai falar sobre o for e vai falar sobre as funções do Python. Tudo isso em menos de 10 minutos, mas de forma didática e completa para você aprender de verdade. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e depois que acabar esse vídeo, pega um mini curso gratuito que eu disponibilizei para vocês na descrição. Porque esse mini curso gratuito a gente vai usar os conteúdos que eu vou ensinar na aula de hoje para fazer um projeto completo com Python. Então vai lá, pega esse mini curso aqui embaixo. E aí vamos lá, vamos aprender essas 3 estruturas básicas. Essas 3 estruturas todo programador em Python tem que saber, porque quase todo código em Python que você for criar, você vai precisar de um if, quase todo código você vai precisar de um for, e quase todo código você vai precisar de uma função. Função pode ser que você não use, digamos assim, em todos os códigos, principalmente no início, quando você está aprendendo, mas assim que você passar dos primeiros códigos mais básicos, você já vai começar a usar função. Então vamos entender como é que funciona. Vamos primeiro para o caso do if. O if, ele existe para tratar condições no Python. Então, basicamente, o objetivo dele é você conseguir fazer o seu código, analisar uma situação e, para determinado caso, fazer uma coisa, para determinado caso, fazer outra coisa. Então, é conseguir tratar essa condição. E a estrutura dele é basicamente essa que eu coloquei aqui. Esse arquivo está disponível para download aqui embaixo, tá? Então, vai ser assim, ó. If, e a gente vai colocar aqui uma condição, uma comparação. Então, se vendas maior do que a meta, se... sei lá, a lista de itens está vazia. Se existe algum item aqui nessa lista que custa mais de 3 mil reais, alguma condição aqui dentro, 2 pontos, e aí embaixo a gente coloca tudo que a gente quer que aconteça se essa condição for verdadeira. E aí você poderia acabar o seu if aqui, só com essa condição. Mas caso você queira tratar o caso contrário, ou seja, caso essa condição seja falsa, você vai criar um else. Else, então você diz o que acontece se a condição for falsa. Vamos ver isso aqui na prática, que eu acho que vai ficar mais tangível para vocês. Então, imagina que eu tenho aqui as vendas dos vendedores, salvo nessa variável vendas aqui, e a meta de vendas. Então, o vendedor tem que fazer 1.500 vendas. E aí eu vou criar um código para analisar isso. Se as vendas forem maiores do que a minha meta de vendas, 2 pontos, tá vendo? If condição, if uma condição aqui, vendas maior do que meta. Essa condição, galera, normalmente ela vai ser uma comparação entre 2 valores. Se isso é igual àquilo, se isso é maior do que aquilo, se isso é menor, ou maior ou igual, né? Por exemplo, poderia botar vendas maior ou igual à meta. Então, o que acontece? Quando você der um Enter, você vai ver que ele já vai dar um tabzinho para dentro aqui para você, tá vendo? Uma indentação. E aqui eu vou colocar só, por exemplo, print vendedor bateu a meta. E aí eu posso só clicar aqui e ele vai rodar o meu código. No caso, ele não mostrou nada no meu código. Por quê? Porque o meu vendedor não bateu a meta. 1.000 é menor do que 1.500. Mas se agora minhas vendas fossem, por exemplo, 2.300 e eu rodasse esse código, ele dizia, olha, o vendedor bateu a meta. Tá vendo? Então ele não faz nada caso essa condição aqui seja falsa. Se você quiser que ele faça alguma coisa caso a condição seja falsa, você vai botar num else. E aí você vai botar aqui, ó, print vendedor não bateu a meta. E aí, se eu rodar o código agora, você vai ver, ó, vendedor bateu a meta. Agora, se eu chegar aqui e mudar esse número para 1.000 de novo, ele vai dizer vendedor não bateu a meta. Beleza? Um cuidado que eu peço para vocês tomarem é que essa indentação aqui, tá vendo? É um tab mesmo na linha, ó. Você chega aqui no início, dá um tab. Essa indentação ela é importante no Python. Então, tudo que está dentro do if e eu quero que ele rode se a condição for verdadeira, tem que estar entre o if e o else com um tabzinho para dentro. Então, você poderia ter várias linhas de código aqui sem problema nenhum, mas todas elas com esse tabzinho para dentro. A mesma coisa no caso do else, beleza? Então, eu poderia ter várias linhas de código aqui. E a partir do momento que você tivesse uma linha de código que não está com tab para dentro, essa linha de código aqui está fora do meu if, beleza? Então, toma sempre esse cuidado. Vamos agora para o for. Como que funciona o for? O for a gente usa ele quando a gente quer fazer alguma coisa para várias situações, para vários casos. Você não tem que repetir o mesmo código várias vezes. Então, por exemplo, se eu tivesse agora várias vendas, né, as minhas vendas não fosse um valor único, fosse uma lista de valores. Isso aqui é uma lista do Python. Eu quero percorrer essa lista de valores e conseguir fazer alguma coisa para cada situação. Como é que se cria o for? Você cria ele dessa maneira. Para cada item em lista de itens. É sempre assim. Para cada item dentro de uma lista de itens. E aí, o for, de novo, ele vai ter que ter um tab aqui para dentro, e ele vai executar aqui todos os códigos que estiverem dentro no for para cada item individualmente. Então ele vai primeiro pegar o primeiro item e vai executar para esse item aqui. Depois o segundo item executar para esse item. Depois o terceiro item executar para esse item e assim vai. Então quando eu falo aqui para cada item em lista, isso aqui é a estrutura dele. Mas o código que eu vou construir vai ser, ó, para cada item em vendas. Por que vendas? Vendas é o nome da minha lista que tem todas as minhas vendas. Então, o que é um item da minha lista de vendas? É um valor de vendas, é um item que está aqui. Se fosse uma lista de textos, um item seria um texto, beleza?
Então aqui você pode dar o nome da variável que você quiser, eu coloquei item só para a estrutura ficar clara na sua cabeça. E aí eu posso verificar agora, eu posso fazer esse if todo que estava aqui. Então eu verifico, ó, se o meu item, ou seja, se a venda que ele está olhando agora for maior do que a meta, então print vendedor bateu a meta. Caso contrário, else print vendedor não bateu a meta. Beleza? E aí você pode fazer isso daqui, ó. Você pode pegar e rodar o código agora. Aí você vai ver, ele vai primeiro rodar esse cara daqui, esse if. Então esse primeiro aqui, ó, vendedor não bateu a meta. Vou até comentar esse código para ele não ficar rodando várias vezes isso. E vou rodar de novo, ó. Ele fala, ó, primeiro vendedor não bateu, o segundo vendedor bateu, o terceiro vendedor não bateu, o quarto vendedor bateu e o quinto vendedor bateu também. Se você quiser, você pode inclusive ver o valor de vendas, que é essa variável item. Você pode printar ela também, ó. Você pode printar aqui, ó, item. E aqui no outro, item também, tá vendo? No print, você pode botar mais de uma informação e ele vai printar todas essas informações. Ó, vendedor não bateu a meta, vendeu 1.500. Vendedor bateu a meta, vendeu 1.600. Vendedor não bateu a meta, 1.278. Vendedor bateu a meta, 3.000 e 2.270. Tá vendo? E ele tá pegando essa meta que a gente criou aqui em cima. Aqui a comparação que eu fiz foi só maior, não foi maior ou igual, tá? Então, ele vai seguir a regra que você quis. E repara, você pode ter um if dentro de um for também. Não tem problema, tá vendo? Desde que a indentação esteja correta, tudo que está com a indentação está dentro do for. Tudo que está com a indentação dupla está dentro do for e dentro desse if. Tudo que está aqui com a indentação dupla está dentro do for e dentro desse else. Tá vendo? É assim que a gente segue. Tá bom? E agora vamos para as funções. Acho que o vídeo vai ficar acabando com um pouco mais do que 10 minutos. Achei que ia dar para ensinar em 10 minutos. Mas de forma completa e prática, talvez a gente tenha que passar alguns minutinhos, tá? E antes de eu passar para as funções, só recapitulando então. No for, você pode ter aqui várias coisas. Eu posso querer fazer essa análise, depois disso eu posso querer printar aqui, ó, sei lá, print, item, vendas do vendedor foi de... E aí boto aqui o item, que é o valor de vendas dele. Você pode ter várias linhas de código aqui também. E aí repara, ó, nessa situação aqui, ó, se eu tivesse essas várias linhas de código aqui, essas linhas de código todas aqui, elas iam executar independente do if, porque elas não estão com uma indentação para dentro do if, tá vendo? Agora, todas essas linhas de código aqui iam ser executadas várias e várias vezes porque elas estão dentro do for. Se elas estivessem encostadas aqui, elas iam ser executadas uma única vez, e só esse print ia ser executado várias e várias vezes porque ele está com a indentação dentro do for, tá vendo? E o dentro do if, né, a mesma regra que a gente estava olhando aqui em cima, tá bom? Então, com isso a gente fechou o for e agora podemos partir para a função. Como que funciona a função? A função, basicamente, ela existe principalmente para quando você está começando a criar códigos um pouco maiores e você vai ter várias funções, seu código fazendo várias coisas. E aí, para o seu código não ficar uma sequência de passo a passo, tudo desorganizado, você não saber o que é o que, você pode encapsular pedaços do seu código numa função. Então, esse nosso exemplo aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero conseguir criar uma função que vai receber uma lista de vendas e vai dizer se os vendedores bateram a meta ou não bateram a meta. Então, eu vou criar uma função, vou definir uma função, vou criar um def, tá vendo? A estrutura de uma função é def, nome da função, e aqui dentro do parênteses você passa os parâmetros que essa função precisa receber como informação para ela funcionar. E aí dentro da indentação, tudo que a função vai fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim vai. Beleza? Então é assim que funciona a estrutura dela. Normalmente, o nome da função a gente dá um nome intuitivo. Então, por exemplo, eu quero uma função que consegue analisar a meta de vendas. Então, eu vou chamar função, eu vou chegar aqui, ó, função analisar meta de vendas. E repara, o nome da função ele não pode ter espaço nele. Normalmente, eu gosto de separar os nomes com um underline. E aí, o que eu preciso para analisar a meta de vendas? A gente precisa de dois parâmetros, a lista de vendas e a gente precisa saber qual é a meta de vendas. Então, eu vou botar aqui, ó, lista de vendas e meta de vendas. E aí, dentro da função, a gente vai botar o que a gente quer que aconteça quando o usuário usar essa função. Então, vou botar esse for todo aqui dentro. Vou fazer, ó, para cada item dentro da minha lista de vendas, dentro da minha função, presta bem atenção, dentro da minha função, a lista de vendas, independente do nome que ela tiver no código que o usuário for criar e tudo mais, a gente disse que a lista de vendas vai ter o nome lista de vendas e a meta vai ter o nome meta. Então, independente do valor que o usuário passar aqui, dentro da função, a lista de vendas se chama lista de vendas. A meta se chama meta, independente das outras variáveis que ele tinha no código dele. Então, eu vou botar aqui, ó, para cada item dentro da minha lista de vendas, que é essa lista daqui, o mesmo if. Se o item for maior do que a meta, então print isso daqui. Caso contrário,
print isso daqui, tá vendo? E você vai sempre tendo a estrutura de indentação, tá vendo? Ó, você consegue visualmente perceber o que está acontecendo. Ó, isso tudo está dentro da função, porque isso tudo está com a indentação para frente. Isso tudo aqui está dentro do for, porque está com a indentação para frente embaixo do for. Isso daqui está dentro do if, e isso aqui está dentro do else, porque eles estão com a indentação para lá. Indentação é, lembrando, esse tabzinho. Ó, aqui tem um tab, aqui tem 2 vezes o tab, aqui tem 3 vezes o tab, e assim vai. Então é só você ir dando tab, tirando o tab para você ir ajustando o que você precisar. E aí pronto, agora a gente tem aqui a nossa função. E aí como que você usa essa função? Criei a função, ela está pronta para ser usada. Como que você usa ela? Você vai chamar ela. Você vai chegar aqui e vai rodar o código analisar meta vendas, que foi o nomezinho que você deu para ela, e vai passar para ela uma lista de vendas e uma meta. A lista de vendas no meu código, ele é a variável vendas. Então eu vou chamar ela aqui de vendas. Aí você vai falar, Lira, mas você não falou que dentro da função o nome era lista de vendas? Sim. Eu vou passar para ela essa lista de valores aqui, e a função vai ler esse valor aqui com uma lista de vendas. E ele vai usar aqui dentro. E aí depois eu vou passar para ele a variável meta. Esse vendas é esse vendas que a gente criou aqui em cima. E esse meta é esse meta que a gente criou aqui em cima. Então ele vai passar esses valores e vai rodar a função. Tanto que se eu comentar essas linhas de código aqui, ó, comentar essas linhas de código e rodar agora, ele vai printar bonitinho para mim. Ó, vendedor não bateu a meta, vendedor bateu a meta, vendedor não bateu a meta, vendedor bateu a meta, vendedor bateu a meta. Tá vendo? Então você pode chamar essa função sempre que você quiser. Agora, uma coisa legal que você pode fazer na função é que você pode, sempre que você usa uma função, você pode querer retornar um valor. Por exemplo, digamos que eu quisesse retornar quantas pessoas bateram a meta. Então eu poderia botar assim, ó, quantidade bateu meta vai ser igual à minha função analisar meta vendas. E aí, depois, isso que é legal da função, a função ela pode sempre te retornar uma resposta. Então aqui no final da minha função, depois que ela fez tudo, no final, eu vou botar assim, ó, return o quantidade bateu meta. Ou seja, quantas pessoas bateram meta. Agora, a gente tem que aqui dentro da nossa estrutura da função calcular esse valor que a gente vai retornar para cá como resposta. Então, quando acabar a função, essa função ela vai devolver um valor como resposta, que é esse valor aqui. Ele não precisaria ter o mesmo nome da variável que está fora dela, mas é interessante você usar os mesmos nomes para ir sendo tudo condizente. Então, como que eu faço para descobrir quantas pessoas bateram a meta? Sempre que uma pessoa bateu a meta, eu vou somar 1 na quantidade bateu meta. Então, eu vou fazer assim, ó. A minha quantidade bateu meta começa igual a 0, tá vendo? Dentro da minha função. E aí, sempre que alguém bater a meta, eu vou fazer assim, ó. Quantidade bateu meta vai ser a quantidade bateu meta mais 1. Beleza? Ou seja, eu vou pegar o valor que ela tinha antes e vou somar 1 sempre que alguém bater a meta. Se eu rodar o código agora, eu posso chegar agora aqui embaixo e botar assim, ó, print quantidade bateu meta, para a gente visualizar também. E aí, olha lá, rodei. E ele fala, ó, vendedor não bateu, o segundo vendedor bateu, o terceiro não bateu, o quarto bateu, o quinto bateu. 3 vendedores bateram a meta, tá vendo? Tá me dando o número 3 ali embaixo. Então é assim que funcionam as funções no Python. Tranquilo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi meio vapt-vupt, rapidão aqui a aula, mas eu tentei encapsular em pouco tempo, num vídeo curto para vocês, 3 estruturas básicas essenciais que todo programador em Python tem que saber. Se você quiser continuar aprendendo e usar todas essas estruturas, ver outros exemplos, entrar mais a fundo num projeto completo, pega o mini curso que eu deixei aqui na descrição, que eu acho que vai te ajudar bastante. O gabarito e o arquivo inicial da aula também vão estar na descrição. Fechado? Grande abraço e até a próxima aula.